Cristo Jesus, sabe? É teu irmão em Cristo Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus seja louvado por tudo, amém? Nós estamos entre a Logos Sede e a Logos Sul, que a gente está pastoreando juntamente com a equipe de pastores e obreiros. Nós estamos tendo 2 retiros ao mesmo tempo, em cada um na região contrária. Fica aqui, Alessandro, por favor. Contrária de Fortaleza, aqui de Fortaleza, né? E está sendo realizado lá na Lagoa das Pedras, lá na igreja, e tem centenas de jovens, para a glória de Deus, estão felizes lá, estão se divertindo, como também estão orando, aprendendo com a palavra e vão evangelizar toda aquela região lá, para a glória de Deus. Você visita nos lares, hoje tem um culto lá, terça-feira também tem culto, e nós estamos com outros jovens, já do outro lado da cidade, daqui, de Fortaleza, na cidade de, acho que lá é Cascavel, né? Pertence a Cascavel, estão lá. Como também nós temos retiro das outras igrejas, da Logos, eles estão fazendo. Irmãos, quem aqui já ouviu falar no Projeto Noé, levanta suas mãos. Glória a Deus. Uma outra pergunta, só para a gente... Quem aqui já viu um Projeto Noé funcionando no seu bairro, na sua rua ali perto, levanta sua mão assim, faz assim para me ver assim, né? Poucas pessoas, também hoje não está todo mundo aqui, tem muita gente que viajou, mas nós temos o Projeto Noé, só que na Logos Sede nós temos 2 Projetos Noé, 2, nós temos um projeto que, o Alessandro que é evangelista, consagrado evangelista, todo evangelista é pastor, está ali, a sua esposa, ela está ali também, né? E o Jomar também com a esposa, que estão fazendo de 15 em 15 dias. Eles fazem toda semana. O que é o Projeto Noé? Eles levam sopão, levam cadeiras, pegam às vezes energia emprestada, né, de alguém, de uma residência, de uma casa, sempre numa comunidade carente, ali, e eles vão lá, e tem uma equipe de pessoas que estão com eles, pregam a palavra de Deus, oram pelas pessoas, e ao mesmo tempo, depois no final, dá o sopão para as pessoas, e vidas têm sido ganhas para Jesus. Agora eles estão, foi o último agora, Alessandro? Foi o primeiro. Foi o primeiro aqui na comunidade vertical? Então na comunidade Parque São José. Então o Projeto Noé, do Alessandro, o evangelista, ele vai estar na Cônego de Castro, entre esses bairros, aqui Parque São José, Santa Rosa, Jerusalém, seguindo a Cônego de Castro, Alto Alegre, Jardim Fluminense. Então eles estarão sempre nas comunidades. Nós temos um outro também. E se Deus quiser, Deus vai levantar outros projetos Noé. Nós já estamos com uma pessoa que já se colocou na disposição, que nós conhecemos aqui, e que vai estar com o Alessandro, nesses 4 primeiros. Eu pedi para ele estar com você, para aprender o que é o Projeto Noé, que nasceu nessa igreja em setembro de 2011, quando nós estávamos lá no sítio Siqueira. E agora nós vamos concentrar a nossa energia em cima do Projeto Noé, porque o Projeto Noé, primeiro, é a igreja fora das 4 paredes. Segundo, leva a palavra, tem ação social. Terceiro, capacita aqueles que serão os futuros pastores e pastoras da igreja. E aonde nós vamos fazer os Projetos Noé, nós vamos criar a rota de ônibus também. Então você que está aqui, quer fazer parte desse projeto, do Projeto Noé, finalzinho do culto, você procurar aqui o Alessandro, quiser ter experiência um pouco mais, estar com eles. Agora nós também, irmãos, nós temos a nossa cozinha, por isso que é necessário nós trazermos alimentos. Tem pessoas que têm nos abençoado, têm ido no SEASA semanalmente, tem pessoas abrindo as portas para fazer o sopão, e para fazer um sopão precisa de quê? Isso aí mesmo que você pensou, né? Então precisa de tudo isso e mais um pouco. Hoje nós temos poucos projetos Noé, mas até o final do ano, imagina nós com 15 projetos Noé funcionando aqui, para a glória de Deus, que os evangelistas estão aí no meio de vocês. Eu perguntei, quantos aqui sentem no coração chamado de ser pastor um dia, de cuidar de um rebanho, de uma igreja? Para minha surpresa, centenas de pessoas levantaram as mãos. Então começa assim, porque eu comecei assim, eu comecei desta forma. Eu nasci na Fé na Missão Evangélica Independente, que fica na rua 17,
lá no Novo Maracanã, na cidade do Maracanaú, e aos domingos de manhã eu me levantava, pegava uma van que eu tinha, ia lá para a igreja, pregava outras pessoas e passava a manhã evangelizando de porta em porta, lá no Timbó, no Gereissati 1, no Gereissati 2, viemos também aqui no Parque Jerusalém, que a Missão Evangélica Independente tinha uma igreja aqui. Isso foi em 2003, então eu comecei evangelizando de porta a porta, orando na vida das pessoas. Temos uma história, tá? É assim que Deus vai fazer. E olha a camisa linda. O Alessandro, ele trabalha também com confecção, e ele fez essas camisas. Está mostrando aí, ó, o zoom, meu filho, né? Dá um zoom. Projeto Noé. E aí atrás, vamos ver isso aqui. Aí, comunidade logo. Só dá tirar o contraste. Jesus te ama. Amém? Obrigado. Deus abençoe. É só o começo. Fala comigo, é só o começo. Deus tem mais. Muitos meninos do nosso louvor estão também nos retiros, para a glória de Deus, mas nem por isso o louvor caiu. Foi uma bênção, né? Para a glória de Deus. Tu louvou para Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Abramos a nossa Bíblia em Colossenses capítulo 3, na carta escrita aos Colossenses. Está aí no Novo Testamento. Você vai Efésios, e aí você vai achando, vai passando. 1 Tessalonicenses, 2 Filipenses, aí Colossenses, tá? Aleluia. Filipenses, Colossenses, capítulo 3. É bom que você abra, porque eu quero estimular vocês a abrir um pouco a Bíblia também, escrever um pouquinho nela. Sei que nós temos no telão, que tem muitas pessoas às vezes que também não tem Bíblia. Colossenses capítulo 3. É uma forma de você achar. Pulou os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí vem o livro de Atos dos Apóstolos, vem Romanos, 1 e 2 Coríntios. Depois de 1 e 2 Coríntios vem Gálatas, Efésios. Depois de Gálatas, Efésios. Depois de Efésios, Filipenses. Depois Colossenses. E aí depois 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo. Aí vem Tito, vem os outros livros todinho. É uma forma fácil de você ir memorizando assim, para você encontrar. Todos encontraram? Então vamos ler a palavra de Deus. Portanto, já que vocês ressuscitaram, Colossenses capítulo 3, 5, tá, irmãos? Perdão, versículo 5. Colossenses capítulo 3, verso 5 em diante. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Eu estou na versão King James aqui. A prostituição, a pureza, a afeição desordenada, a vil consciência e a avareza, que é a idolatria. A avareza é o quê? Idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste. Paulo está dizendo, vocês outrora andavam, quando viveis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo isto, da ira. Ele está dizendo, tiram de vocês, se afastem de vocês a ira, a cólera, a malícia, a maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos. Vocês já foi despidos do homem velho. No 10 ele diz, e vos vestides do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeus. Ele está falando, não tem distinção de nações. Circuncisão nem incircuncisão. O bárbaro, cita, escravo ou livre. Seja escravo, ou seja o livre, o escravo, aquele que era escravo, o livre, que teve a sua carta de libertação. Mas Cristo é tudo em todos. Fala comigo, Jesus Cristo é tudo em todos. Jesus Cristo é tudo em todos. Senhor Deus e Pai, é a Tua palavra, Senhor, vai ministrar aos nossos corações, fala sobre as nossas vidas, abre o nosso intelecto, a nossa mente, para que possamos compreender
a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, falando do teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu sou um eterno dependente do Senhor, eu preciso do Senhor. Só o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus diz: do pecado porque não creram nele, da justiça porque ele foi para a glória, está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, e da justiça porque o príncipe deste mundo já foi julgado, já foi condenado, já foi sentenciado, e ele só está aguardando o tempo de ir para o lago de fogo. Senhor, nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Hoje é a quarta e creio que última mensagem do texto em que começamos a pregar há 4 domingos atrás, baseado no livro de Abacuque. E nós lembramos que tem 3 capítulos. Depois nós lemos no livro de Jeremias. Depois no outro domingo nós lemos, foi lido no livro de Romanos, como também em Efésios. Romanos 6, se não me falha a memória, em Efésios nós lemos no capítulo 3, do versículo 16, 17 e 18. Do versículo 16 de Efésios 3, e nós vimos domingo passado que o Senhor é aquele que fortalece o nosso homem interior, porque Ele está em nós. E aí ele tem a narrativa para dar compreensão do versículo 17, e no 18 ele fala para que todos compreendam, tenham a compreensão deste amor que é tão grande, e ver a sua largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Quem lembra dessa palavra de domingo passado? Então Deus vem construindo algo dentro de nós, e nós vimos domingo passado que o amor é amplo, que vai além das nossas experiências e atinge o mundo inteiro. Então o amor de Deus, no amor de Deus não tem preconceito, não é preconceituoso, o amor de Deus não é racista. O amor de Deus veio para brancos e negros, ricos e pobres, para todas as nações. O amor de Deus não foi só para Israel, mas também, como ele diz, para os gregos, se tratando dos gentios. Isso envolve os gentios, a todos nós, para que se cumprisse a palavra feita a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. O amor de Deus é elevado, nós vimos isso, que atinge as alturas da nossa celebração e exaltação ao seu nome, ao seu próprio nome, ao nosso Deus. Um dos nomes que tem dentro dos salmos, no original, chama-se Adonai. Eu quero incentivar você, um dia você estiver no YouTube, e você colocar cânticos, cantando salmos na língua original. Ultimamente eu tenho orado e tenho colocado lá, tem quase 1 hora de louvor só no original, eles cantando os salmos, os judeus cantando os salmos na sua língua original, no hebraico. É muito poderoso, e eles citam muito Adonai, que quer dizer o eterno. Então o seu próprio nome, ele é Adonai, eterno. Fala comigo: o meu Deus é eterno. Ele é o Yahvé. Isso na versão King James pega sempre no nome original, que quer dizer Senhor. E esse nome Yahvé, outrora, acho que até hoje, alguns religiosos, eles não pronunciam, eles não se acham dignos de pronunciar a palavra Yahvé. Eles se sentem tão impuros, tão pecadores, que eles acham que não pode pronunciar, não pronunciavam a palavra Yahvé, que quer dizer Senhor. Ele é Yahvé. Fala: o meu Deus é o Senhor. Então é um nome exaltado que está acima de todos os nomes. O amor de Deus é profundo, nós vimos isso também domingo passado, que alcança profundezas de todos nós, que vai lá dentro, e com o propósito de transformar, de arrancar, de tirar todo o desânimo, toda a apatia, todo o desespero, todo o medo da morte. Tudo isso nós vimos domingo passado. E quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais nós meditamos nas Sagradas Escrituras, mais preenchido por ela nós ficamos, ao ponto de transbordar cada vez mais. E aqui a palavra de Deus, concluindo hoje nesse domingo,
é que nós não devemos entrar em desespero. Não se desespere. Deus ainda e sempre estará no controle de todas as coisas. Não se desespere em meio ao isolamento, as traições, os abandonos, ou sobre as cadeias que o inimigo às vezes quer colocar em nossos punhos, nas nossas pernas, na nossa vida. Não se desespere. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. O Senhor vai falar para aquele povo, para aquela igreja: o diabo vai vir de forma feroz sobre vocês, e ele vai aprisionar muitos de vocês. Ele diz: não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Deus, pela sua presciência, um atributo de Deus, isto é, a presciência, Ele não está preso a tempo e espaço, Ele sabe todas as coisas, pela sua onisciência que sonda os corações. Ele diz para esta igreja: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. Satanás vai vir sobre alguns de vocês para prová-los, e vocês sofrerão perseguições. A perseguição será ferrenha, será duramente. Serão 10 dias de perseguições terríveis. Durante esses 10 dias, Satanás vai se levantar com todos os demônios do inferno contra vocês. Porém, ele diz mais: seja fiel, fique firmes na rocha, até mesmo até a própria morte, porque eu lhes darei a coroa da vida eterna. Eu lhes darei a coroa da vida eterna. Fique firmes, não entre em desespero sobre tudo que possa lhes vir. Continue me adorando, assim diz o Senhor. Continue me servindo, continue me honrando, continue andando nos meus caminhos. Eu tenho a vida eterna para vocês. Há muitas promessas Deus fizera para Israel. Muitas promessas Deus fez para o seu povo, para que eles andassem no caminho da obediência. Deuteronômio 28, muito conhecido, do versículo 1 até o 14 só fala de bênçãos. Mas no mesmo capítulo de Deuteronômio 28, do versículo 15 até o 68, só fala de maldição. Então, no Deuteronômio 28 só tem 14 versículos que falam de bênçãos, e tem 54 versículos que falam de maldição. Deus ensinando o seu povo, orientando o seu povo. Antes de Moisés ter ido para o Monte Horebe para ser morto lá, e Deus falar que ele ia morrer nesse monte, ele recapitula o que é o livro de Deuteronômio, a Torá, a lei. Ele está trazendo a memória de tudo aquilo que aconteceu no êxodo deles, quando eles saíram da terra do Egito, de tudo aquilo que acontecera, de os 40 anos que eles sofreram, do que Deus falara. Então o livro de Deuteronômio é trazendo a memória, trazer à memória o que Deus tinha falado para eles lá em Levítico. Na verdade, Deuteronômio 28 é totalmente um outro capítulo que você encontra em Levítico, se não me falha a memória, 23, mas está lá. E aí está trazendo a memória deles, e Moisés diz: seja fiel ao seu Deus, ande com o seu Deus, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, não se desvie do Senhor, não se desvie, fique firme com Ele, fique firme com Cristo, continue com Ele, porque assim o Senhor estará sempre estendendo as mãos para vocês. O Senhor continuará com vocês, estejam com eles, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E aqui Paulo diz: o amor do Senhor, ele é largo, é extenso, elevado e profundo. Abacuque entendeu isso, que mesmo diante da revelação do caos, mesmo diante da revelação do apocalipse que iria acontecer sobre Israel, ele ficou firme com o Senhor. Só que a mesma revelação do apocalipse que viria naquela época, um apocalipse regional, um apocalipse sobre a geografia de Israel, também o livro de Apocalipse fala sobre um apocalipse que vai vir sobre todo o mundo.
Haverá um apocalipse sobre todo o mundo, chamado de o dia do Senhor, que vai se cumprir o que está escrito lá em Joel, capítulo 3, versículo 13. O que está escrito em Joel, capítulo 3, versículo 13, ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. Aqui, 500, 5 séculos, 6 séculos antes de Jesus ter nascido, foi deixada uma profecia, e diz: lance a foice, pois a colheita está madura. Venha, pise com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Tão grande é a maldade dessas nações. Versículo 14. Aí ele diz mais: multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo. No vale da decisão. Fala comigo: o dia do Senhor está próximo. Esse texto ainda não se cumpriu. Só que o que Deus falara pela boca de Isaías, para aquela época, se cumpriu. O que Deus falou pela boca do profeta Abacuque, que foi a primeira mensagem, também já se cumpriu. E a nação de Israel nunca mais teve todo o teu território. No ano 569 antes de Jesus, quando a Babilônia toma a nação de Israel, de 569, isto é, há 2.000 anos e 2.560 e tantos anos atrás, Israel nunca mais teve toda a posse da sua terra. Em julho de 1948, quando a ONU decretou o Estado judeu, mas foi dividido com os palestinos. Na Guerra dos 6 Dias de 1969, na Guerra dos 6 Dias, foi quando Israel, dando um contra-atacando seus inimigos, conseguiu tomar mais territórios e ficou com a metade de Jerusalém. Por isso que a Jerusalém chama Jerusalém Antiga e a Jerusalém Nova. Uma metade está com os palestinos, os árabes, a outra metade está com os judeus. Só que Jesus falou sobre isso, que é o tempo dos gentios. Jesus falou: vai se cumprir o tempo dos gentios. Se não me falha a memória, Lucas 24, está no capítulo 24. Depois você vê o versículo, eu não me lembro o versículo, mas está em Lucas 24. Ele falou assim: o tempo dos gentios vai se cumprir. Só que ainda não se cumpriu o tempo dos gentios, isto é, aqueles que não estão com Deus, que estão pisando sobre Jerusalém. Então a profecia dada a Joel, mais de 5 séculos antes de Jesus ter nascido, ainda vai se cumprir. Quando vai se cumprir? A resposta você encontra no livro de Apocalipse, capítulo 14, se não me falha a memória. Apocalipse capítulo 14. E se você ler do versículo 14 em diante, Apocalipse 14, versos 14 em diante. Quantos estão comigo aqui? Versículo 14, filho. E diz: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Fala comigo: filho do homem. Quem é esse filho do homem? Aqui é a profecia de Daniel 7,13, mas a gente vê depois. Sobre a nuvem alguém semelhante a um filho do homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Fala comigo: Jesus, quando ele voltar, ele vai vir com uma foice na mão. Pergunta para o teu irmão: para que serve uma foice? Responde para ele, responde para ela. Faz assim, ó. Vamos continuar a leitura. Você consegue ver um Jesus assim, irmãos? Você consegue ver Jesus assim? Porque nunca ouviu o Apocalipse. Tomando a sua foice, então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz, aquele que estava sentado sobre a nuvem. Bradou em alta voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita. Fala da ordem para os anjos. Pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colheita. Chegou a hora da colheita, a safra da terra está madura. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi? Faz assim, ó. Ele passou a foice
sobre a terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. Outra foice, mais uma. E ainda outro anjo que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada. Bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Que videira é essa? Vamos ver. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou uvas e as lançou no lagar, no grande lagar da ira de Deus. Fala, no grande lagar da ira de Deus. Fala para o teu irmão: o dia do Senhor, da ira do Senhor, está chegando. Fala para o teu irmão: até a longanimidade de Deus. Fala, até a longanimidade de Deus tem fim, tem tempo. Deus é longânimo para com a raça humana há milhares de anos, mas tem o dia do Senhor. Vamos continuar. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e os lançou no grande lagar da ira de Deus. 20, e aí diz, capítulo 20, versículo 20: elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Sangue. Tudo isso aqui é uma profecia do livro de Joel, que foi dada há mais de 2.500 anos atrás, Joel capítulo 13. Agora, pastor, fechar essa mensagem, irmãos, preste bem atenção. Deus não está alheio a tudo que está acontecendo. Deus, Ele se faz presente na sua essência, quem lembra? Só que nem todos podem desfrutar dela. Só desfrutam aqueles que só podem ter relacionamento com essa essência, aqueles que têm Jesus em sua vida. Dentro do texto que nós acabamos de ler aqui em Colossenses, Ele é o único meio de você se aproximar de Deus, de estarmos em Deus. Pregar sobre isso nos dias de hoje, isso é loucura, irmão. Não se prega, não se ensina mais. O que tem de crente pulando o carnaval não está escrito, meu irmão. O que tem de crente cantando a musiquinha, que tiro foi esse? O que tem de crente por aí cantando a musiquinha de 20 anos atrás, descendo até a boquinha da garrafa? É o tchan. É o novo, né? Mas esculhambou mais ainda. Igreja, o que nos fortalece por dentro é Deus. Você não está entendendo? O que nos fortalece por dentro é Deus. Não são as falsas promessas ou promessa de conquistar bens materiais. Efésios capítulo 3, versículo 16. É Ele. Oro para, isso aqui é a oração do apóstolo Paulo. Ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. Tudo é pela fé. E ele diz mais: oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, aí você vai ter compreensão sobre largura, comprimento, altura e profundidade. Fala comigo: comprimento, largura, altura e profundidade. Em Colossenses capítulo 3, versículo 10, Colossenses 3,10 diz: e vós, vestidos do novo, vocês estejam vestidos do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Se revistam do novo. O Senhor nos deu vestimentas novas. O Senhor nos colocou em lugar de honra. O Senhor nos encheu com o seu poder. Você crê nisso? Está na Bíblia. Efésios 3:20.
porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, por meio daquele que está em nós, que opera em nós, a saber o poder de Deus, o Espírito Santo. Voltando para o versículo 10, e vos vestides do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Por que segundo a imagem daquele que o criou? Porque nós temos a imagem do terreno. A nossa imagem hoje, olha para essa pessoa que está aí do teu lado, a imagem dela hoje, dele, é a imagem do primeiro homem. Qual o primeiro? O Adão. É a imagem do primeiro homem, do Adão, isto é, a imagem do corruptível, a imagem daquele que caiu, a imagem daquele que desobedeceu. Por isso que Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 7, versos 23 e 24, se não me falha a memória, ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Porque isso aqui é corruptível. Isso aqui é terrível. Essa carne luta contra o Espírito, e ele se opõe contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, versos 17. Gálatas 5, 17 diz: e a carne luta contra o Espírito contra a carne, e um se opõe ao outro, para que nenhum faça segundo a sua vontade. Então eu e você, nós estamos nesse corpinho aqui, meu amor, nesse corpo que é a imagem do primeiro homem, a imagem do terreno, a imagem do Adão. Só que Jesus Cristo veio para nos revestir a imagem do novo, do Adão espiritual, que é o próprio Cristo. Isso aqui é profundo demais, que eu estou entendendo? A explicação está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, 46, 47, 48, 49. Nesses 5 versículos vai explicar isso aqui, sobre o novo homem, a nova imagem. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Ele compara, o Espírito Santo vai nos ensinar. O primeiro Adão, o homem, o terreno, que veio, fala da morte, do que caiu. O segundo, que é o espiritual, que é Jesus Cristo. E diz: não foi o espiritual que veio antes. Não foi. Quem veio primeiro, o carnal ou o espiritual? O carnal ou o espiritual veio primeiro? O carnal, fala comigo. O carnal veio primeiro. Quem é o espiritual? Veio depois. Da mesma forma que nós herdamos a natureza adâmica, a natureza caída, a natureza pecadora, se você entrega a tua vida para Jesus, você herda a natureza espiritual do novo homem. Ele te faz uma nova criatura. As coisas velhas e antigas para trás ficam. Ele faz tudo novo. Há uma mudança. Quantos estão comigo aqui? Vamos continuar o texto de Coríntios. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Quem já tinha ouvido essa palavra alguma vez? Pouca gente. 47. E diz: o primeiro homem era do pó da terra. O primeiro homem, o Adão, era do pó da terra. O segundo homem, dos céus. Um era do pó, o outro dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Nós, esse corpo físico, os que são da terra, semelhante ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Agora, como eu me torno um homem do céu? Como eu posso fazer parte daquilo que está escrito? Acho que é Filipenses, se não me falha a memória, que diz que nós somos cidadãos dos céus e peregrinos nessa terra. Fé, crer no Senhor. Vamos continuar o texto. Aí ele diz: os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus são homem celestial. 49. Aí diz: assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos. Fala, teremos. É hoje ou é amanhã? Está dizendo hoje ou amanhã? Você tem a imagem celestial hoje? Você tem? Não. Você não tem a imagem do celestial hoje. Terá. Mas hoje você se parece um pouco pela fé. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Assim como ele é, nós o veremos. Se você, de Colossenses, que nós lemos, do versículo 10, e diz:
E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Segundo a imagem daqueles que o criou. Dentro do texto que nós lemos, como o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem? Aí você vê a resposta em Daniel, capítulo 7, versículo 13. O ancião de dias, que passa o trono para ele, diz assim: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. 14. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Fala comigo: autoridade, glória e reino. Autoridade, glória e reino. Ele recebeu autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. O adoram. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Esse reino já está acontecendo? Ainda não. Fala, ainda não. Esse reino já está acontecendo? Ainda não. Ele é o Filho do Homem. Por que nós seremos transformados e nos tornaremos igual a Ele? Para com Ele reinarmos no seu reino. Porque no reino do Senhor não reinará com eles pessoas em corpos corruptíveis, mas com corpos incorruptíveis, com um corpo glorioso. Irmão, sabe o que o povo quer ouvir hoje? Assim, aqui não, mas em outros lugares. Abra sua mão, receba aí, meu irmão. Deus está passando, está derramando. Olha o carro aí, estou vendo o Audi, estou vendo a BMW. Olha a Mercedes, olha a Ferrari chegou. Olha o Audi, quem quer um iate aqui, meu irmão? Meu irmão, está cansado dessa palhaçada. Isso é palhaçada gospel. Vem lá. Aí o povo quebra tudo, irmão. O culto hoje foi paulada, quebrou tudo. Ó, motocana. Ô, cultaço. Aí depois volta para a vida medíocre. Trai a mulher, trai os filhos, trai o esposo. Corrupto, mentiroso, enganador. Faz tudo quanto é coisa ruim. Aí vamos domingo de novo. Vamos lá, povo. Ô, cultaço. Estou cansado disso, irmão. Sinceramente, trocar um reino de paz e justiça para isso aqui, nunca. A sua Bíblia em Hebreus 2, 8 e 9, que você vai entender uma coisa que é para sexta-feira. Sexta-feira que vem no culto, somos um. A gente vai se aprofundar nesse versículo, mas só para você entender um pouquinho disso aqui. Hebreus capítulo 2, versos 8 e versos 9. Hebreus 2, 8 e 9. Quantos estão comigo na Bíblia aqui, irmãos? Cadê o povo lá de trás? Ei! Dá um glória a Deus aí atrás. Ô, glória! Tudo sujeitasse debaixo dos seus pés. Tudo sujeitasse debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Preste atenção. O que Deus falou já está falado e decretado. Porém, vai mostrar que nem tudo ainda está sujeito. Mas a parte A do versículo diz que tudo está sujeito. Como entender isso aqui? Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Agora, ainda não vemos que todas as coisas estejam lhe sujeitas. Por quê? Os romanos, na época que estava escrito, eles estavam no poder, sim ou não? Quem estava no poder? O Império Romano. Os homens ainda estão no poder. No poder. Olha lá na Venezuela, o Maduro lá, o país é meu, não é isso aí? E tantos outros aí, no mundo afora. Até mesmo aqui também, em todos os lugares, os homens lutando pelo poder, se tornando corruptos e corruptíveis para permanecer no poder. Quer estar no poder, e aparentemente eles estão ou não estão? Estão. Volta lá para o texto. Só que aí vem o 9, ele vai explicar. Vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que anjos, Jesus,
Ele se fez menor do que anjos. E sexta-feira passada nós vimos aqui, sexta-feira da semana passada, por que ele se fez menor do que anjos? Para nos salvar, para nos redimir, para nos libertar, para gerar nós em esperança, para nos reconciliar com Deus e fazer da gente agentes reconciliadores dele nessa terra. Então ele se fez menor do que anjos, coroado de honra, fala ele, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então, todos os textos, profecias mostram Cristo reinando, e de fato vai se cumprir, porque Ele vai reinar. Ele veio como pastor, Ele morreu como um cordeiro, mas Ele virá como rei e juiz, julgará as nações, pisará no lagar, para que se cumpra Isaías 63, e vai Isaías 63, queira o diabo ou não queira, vai se cumprir Isaías 63 todinho. Só que ainda vai se cumprir na sua vinda, para que tudo aquilo que foi estabelecido, ordenado, assim será. E com Ele nós estaremos, com Ele nós reinaremos. Agora, mais vale essa promessa de Deus? Qual é melhor? Estarmos sobre a promessa de Deus, ou vivermos no carnaval dessa terra? Porque a alegria é transitória e passageira. É transitória, é passageira. Mas 1 Coríntios capítulo 4, verso 17 diz: nada se compara ao peso da glória do Senhor. Nada nesse mundo pode se comparar ao peso de glória. Deus se faz presente, irmãos. Fala assim: como Jesus é na glória, nós seremos. Marcos capítulo 9, 2, 3 e 4. Marcos capítulo 9, versos 2, 3 e 4. E diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e o levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Transfigurado, seu corpo ficou um corpo glorioso, brilhante. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-la. Nem todo sabão em pó do mundo poderia deixar como o Senhor é. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os que conversavam com Jesus. Elias e Moisés conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E 6 diz: ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Estavam tão apavorados: Senhor, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Aí eles vão ouvir uma voz. A seguir apareceu uma nuvem e os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: este é o meu filho amado, ouçam. O Pai, o Deus, disse: este é o meu filho amado, ouçam. Ele não diz minha filha. Ele não diz Maria, Joaquim, Francisco. Ele não disse Pedro. Ele não disse Marcos. Ele não disse João. Ele não disse Bartolomeu, André, Felipe. Ele diz, apontou para o filho e diz: ouçam. Todo pastor deveria falar sobre isso. Todo bispo, apóstolo dos dias de hoje, o padre, o papa lá, o João Paulo, o Francisco deveria ir lá e falar em cadeia nacional para todo mundo. Assim diz a palavra do Senhor: ouçam a Jesus. Porque, já pensou ele pregando, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Aí ele pregando mais, dizendo como está escrito. E Jesus diz: vinde amigos que estáis cansados e oprimidos, como está escrito. Como está escrito, e pregando e falando: ó, se arrependam, se convertam. Oh, glória. Mas não tem problema, tem a noiva, tem a igreja que está lançando a palavra, está anunciando essas verdades.
ouçam. Você sabia que Deus está mudando um pouco a mensagem aqui hoje? Vocês não estão nem prestando atenção. Mateus 13:36. Mateus 13:36. E diz: então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Aí eles estão vivendo em obediência. A voz diz: ouçam-o. Então eles vão querer saber a respeito dele. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. O mundo é o quê? O campo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, os filhos do diabo. E o inimigo que os semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os... Como é que os anjos vão vir? Com a voz. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Assim acontecerá no fim desta era. O Filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Tudo que faz tropeçar, tudo que faz praticar o mal, ele vai arrancar. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, fala para o teu irmão: eu não quero ir para lá não. Então os justos, o quê? Lembra quando eu disse que como ele é, assim nós seremos? Ele resplandeceu, que nem todo lavandeiro da terra poderia deixar a sua vestimenta brilhando tão branca como ele estava. Aqui está. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Ouçam. Nós não estamos vivendo nós não vivemos uma utopia. Nós não estamos vivendo um engano. Deus está trabalhando e você é o resultado do poder dele. Olha quem você era, o que você é. Você é uma nova criatura. Deus mudou a tua mente, Deus mudou o teu coração. Outrora você era joio, agora você é trigo, meu irmão. Outrora era filho do diabo, agora é filho de Deus. Outrora você era treva, agora você é luz. Outrora Satanás operava através da tua vida, hoje é o Espírito Santo que age. Outrora você dava passos largos para o inferno, pelo caminho largo, hoje você anda no caminho estreito. Deus é contigo, Deus caminha com você, Deus conduz você, Deus segura na tua mão. Ele é o teu escape, Ele é a tua saída, Ele é a tua fortaleza. Ele envia os anjos para trabalhar em teu favor. Creia, confie, acredite, acredite. O Senhor é a nossa bandeira. É Cristo em nós, a esperança da glória. Quem tem Cristo tem esperança. O ímpio quando está morrendo: não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer, tenho medo de morrer, tenho medo de morrer, meu Deus. O crente fiel a Deus: meu filho, não se preocupe, eu vou primeiro, depois vocês vão. Estou indo para a glória, te espero lá. Assim como Ele é, eu vou ser, assim como Ele é também eu vou ver. Vou para o paraíso, meu filho, não se preocupe. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele vai, não sei se Ele vai enviar anjo ou se Ele vai vir pessoalmente, mas não importa, o que importa é Ele vindo, que eu vou com Ele. Não te preocupes, meu filho, esse corpo só vai para o pó que o era, mas o Espírito volta a Deus que o deu.
E agora, meu filho, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe com a minha partida. É só uma viagem, eu estou indo. Porque como Abraão, é assim, eu também vou ver. Vou sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Vou trocar umas ideias com Paulo e também com Pedro. Ei, meu irmão, vamos estar todo mundo na glória. Vou ver os meus irmãos que já passaram antes de mim. Não se preocupe. Ei, morte, aonde está a tua vitória? Agora o povo não está ligado no céu, está ligado na terra. Tem gente que está na igreja e quer saber quem vai ganhar o carnaval de São Paulo, quem vai ganhar o carnaval do Rio de Janeiro, irmão. Está queimado. Deus é grande. Fala comigo, Deus é grande. Fala comigo, Deus está comigo, nada temerei. Está tudo na Bíblia. Romanos capítulo 8, versos 30 ou 31 diz: que diremos pois dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou ele para morrer por nós, será que com ele também não nos dará todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos dos eleitos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem vai se opor à igreja do Senhor? Oh, meu Deus. Você está tendo, se você já está começando a ter a mesma alegria de Abacuque. Quando Abacuque viu que o negócio ia pegar fogo, que o Senhor ia permitir que os caldeus, que o império babilônico viesse sobre Israel para trazer o juízo. E aí depois ele viu que não ia ficar nada na terra. Ele orou e cantou: mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, e ainda que o fruto da figueira minta, eu vou louvar o meu Senhor mesmo assim. Sabe o que Paulo diz? Paulo fala o seguinte lá em Colossenses 1, 27, 28 e 29. Colossenses capítulo 1, versos 27, 28 e 29, ele diz assim: a ele quis Deus dar conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. A ele, que é Cristo em vocês, esperança da glória. Fala, aprove o Pai. Quis Deus, quis o Senhor nos dar Cristo Jesus. É o verso 27, por favor, volta o 27. Estou dentro do raciocínio 27. A ele quis Deus dar, conhecer entre os gentios. Quem é os gentios? Nós. Quem era considerado gentios? Todos aqueles que não eram judeus. A gloriosa riqueza desse mistério. Que mistério é esse? É Cristo em vocês, esperança da glória. No 28, aí diz: nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. No 29 ele diz mais: para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo está dizendo: por isso que eu me esforço, me consagro, jejum, oro, peço direcionamento de Deus. E assim é a vida dos pastores que deve ser. Amém, pastores? Evangelistas, missionários, corpo de obreiros. Nós temos que ser agentes de Deus, não do inferno. Temos que nos esforçar para que haja unidade, comunhão, somar, multiplicar, edificar, crescer, fazer com que o trigo cresça cada vez mais. Não sermos agentes do diabo. Paulo diz: eu me esforço para que eles cresçam. Eu me esforço para que eles continuem avançando. Você faz a opção. Aliás, você pode optar. Nós podemos optar. Continuarmos de fora ou entrarmos para dentro. Nós fazemos as nossas opções. Faça a sua opção.
Tem gente que na hora de um apelo fica imaginando: e o que a minha mãe vai falar de mim, o meu pai, o que os meus amigos, o que no seu cano, ciclano, beltrano vai falar? E, meu irmão, esse negócio é terreno, Deus está falando de eternidade. O que os meus amigos vão falar, vão me chamar de Bíblia? Amém, deixa eles serem profeta, daqui a pouco você vai estar pregando só Bíblia. E aí, e não sei o quê. Meu irmão, fica firme. Você pode optar, faça opção. Ele chama pelo teu nome. Você fica fora se quiser, mas você tem acesso à sala. Pegando a conclusão da mensagem do domingo passado, você tem acesso à mesa. Podem tirar tudo, podem tirar a casa, podem tirar o emprego, podem tirar até a vida, podem roubar, pode fazer o que for, só não podem tirar de você o seu lugar na mesa do Pai. Porque somos filhos. E como eu devo olhar para tudo isso que está acontecendo no mundo? Eu vi muitas manchetes, eu tenho um explicativo, ficou muitas manchetes, coisas. Eu não tenho tempo para estar falando essas coisas aqui, eu vou falar de Deus. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando você vê um líder falando só de dinheiro, 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 não sei o que, dinheiro, dinheiro, porque o coração dele só pensa nisso, a cabeça só pensa nisso. Olha para a Bíblia, só vê dinheiro. Só pensa. O Senhor Jesus, Ele veio para abrir a nossa mente, para que nós passássemos a olhar, não um olhar míope, com um olhar terreno, um olhar carnal, que se baseia somente nas coisas dessa terra, mas com um olhar espiritual. Quem tem um olhar espiritual, sofre menos. Porque eu não estou dizendo que não sofre, mas bem menos. Na escala de dor, de 1 a 10, sofre 1. Exemplos: perseguições, dentro da própria família, dentro da própria parentela, os vizinhos, no trabalho, no colégio, na faculdade, tudo isso. Por que você sofre menos? Porque você vai mirar as suas armas espirituais, não no ser humano, mas no diabo que está usando ele. Você tem discernimento. Então você sofre menos. O Senhor quer tirar os medos dentro de nós, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Temos medo de tudo, e o Senhor quer arrancar os medos de nós, para que possamos caminhar e andar. Eu posso viver, você pode optar em viver ou sofrer. O Senhor nos dá a sua paz, não como o mundo a dar. E que paz é essa? Fruto do Espírito. Gálatas 5:22, amor, alegria, paz. Que paz é essa? É a paz, é a autossuficiência de Deus no homem interior. Que paz é essa em meio a conflitos? Como ter uma paz em meio ao mosquito da dengue? Como ter paz em meio a tantas coisas que têm acontecido na nossa cidade? Como ter paz interior diante de tudo? A paz, que é a certeza que já estamos vivendo a eternidade, é gerada em nós. Fala algo para vocês que foi pregado sexta-feira. Quem está em Cristo Jesus já está vivendo a eternidade. João 5, 24, 25, leia a Bíblia e você crê. Se você não crê, olha o que ela diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Presta atenção, já passou da morte para a vida. A morte chega, e o cara tem a fé que ele já passou da morte para a vida. A morte chega, vai aterrorizar você. Qual que é a morte? Você para mim é um mero portal, para mim passar para o outro lado e abraçar o meu Senhor. Vocês estão entendendo aqui o que o Senhor está dizendo? Porque o que é que o homem tem por certo?
O que é que o homem tem por certo? O que é? O que eu tenho por certo? Fala para mim, pastor, o que o senhor tem por certo? Um dia eu vou morrer, irmão, sabia? A carne vai voltar para a terra. Só tem uma coisa, o problema dela: meu espírito vai para Deus. Isso gera paz. Isso traz conforto. Isso traz o que? Consolo. Já passou. Aí no versos 25 diz mais o que? No 25, aí fala: eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou. Ó lá, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Quem são esses mortos? Nós. Você está em Jesus, você já está vivo. Quem são esses mortos? Os que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Quem ainda não aceitou a Jesus perante a palavra de Deus, está morto. Só tem vida quando ele aceita Jesus e recebe o Espírito de Deus. Efésios capítulo 1, vou parar de citar o versículo bíblico, a Bíblia responde tudo, irmão. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. Diz o que? Olha o que diz a Bíblia. Quem crê na Bíblia aqui, pelo amor de Deus? Ou você acha que eu tenho que ficar contando piada para você dar risada? Que hoje está na moda é contar piada. Só pegar um livro de piada e começar a contar piada. Olha a Bíblia. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. 14. E que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Fala comigo: o Espírito Santo é selo e garantia. Exemplo, simplificar uma ilustração: Jesus é a carta, Jesus é o envelope, eu e você somos a carta dentro do envelope, o Espírito Santo é o selo, destinatário, céu. Fica de pé em nome de Jesus. Ei, igreja, se relacione com Ele. Foco dessa mensagem desses 4 domingos foi falar sobre a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, da qual Ele se faz presente pela sua essência, porque Ele é onipresente. Nada foge dEle, nada escapa dEle, nada está distante dEle. Ele e o Senhor. Cadê os músicos da igreja? Ele e o Senhor conhece a tudo e a todos. Pastor, quer dizer que ele também, então ele peca, porque se a presença dele está em certos lugares, deixa eu te dizer, lembra, o sol que raia sobre o lixão contamina o sol? Não, ele é sol, ele é luz, ele é sol, ele é luz, como está escrito, Salmo 84:11, ele é sol e luz, ele é escudo. Ele é sol e escudo. O Senhor é sol e escudo. Concede favor e honra para aqueles que andam em integridade. Fala: o meu Deus me concede favor e me honra. Sorria, tenha paz. Quem chegou aqui nessa tarde, final de tarde, agora já é noite, cansado, desanimado, abatido, entristecido, sei lá como, vem aqui à frente, por favor. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Pode encostar aqui nessa escada, por favor. Vem aqui. Aonde você estiver, vem aqui, nós queremos orar por você. Eu falei que hoje nós queremos orar. Aonde você estiver, aonde você se encontra. Tem pessoas que estão cansados de ir para a igreja. Pastor, eu cansei de ir para a igreja. Parece que é tudo a mesma coisa. Eu cansei de ser enganado, cansei de ver enganadores. Eu estou cansado, pastor. Cansei de igreja, cansei de denominação. Passei aqui para ver se é diferente. Passei aqui para ver se eu já estava me cansando também. Vem aqui, filho.
Vem aqui, filho, vem aqui, filha. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor Jesus, vem aqui também. Você que ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus, vem aqui também. Vem aqui, filho, filha. Vem, vem, filho. Vem, filha. Vem, filho. Vem, filha. Vem. O Senhor te chama, Ele chama pelo teu nome. A sua mão soa, as pernas tremem, o coração acelera. Isso é o teu espírito. Deus está tocando em você. Aonde você estiver, vem aqui, por favor. Aonde for. Você sabe por quê? Você não foi para esse carnaval? Porque Deus que marcou um encontro com você aqui. Você tinha tudo para estar nesse carnaval, mas você veio. Vem aqui, Ele chama. Ele chama pelo teu nome. Você vai entregar a sua vida para Jesus. Aonde você está? Eu dou uma decisão de entregar a sua vida para Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Onde você está? Levanta a sua mão assim, por favor. Aonde você está aí? Aonde você se encontra? Isso, amém. Está afastado, aonde estiver, vem aqui. Enquanto eles vão cantando, vem até aqui à frente, em nome de Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os céus se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Vamos liberar a palavra. Pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo.
Oh Santo Espírito, nós cremos na Tua presença em nós. Nós cremos como na oração de Paulo, ele diz: eu oro por vocês, para que vocês sejam fortalecidos, robustecidos por dentro, pelo Espírito que habita em vocês. Senhor, o Senhor é quem glorifica o nome de Jesus. Espírito Santo, toma todos aqui em Tuas mãos, todos que aqui se encontram, Senhor. Pai, em nome de Jesus, desde aqui da frente até lá a última cadeira lá atrás, cada pessoa, cada jovem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, cada casal, cada família, o Senhor sabe a estrutura física, a estrutura mental, a estrutura psicológica, a estrutura espiritual de cada um aqui, Senhor. O Senhor sabe como eles têm vivido, como eles têm andado, como eles têm lutado. Senhor, o Senhor que trouxe os Teus filhos neste domingo, em pleno um feriado prolongado, Pai, mas o Senhor os trouxe na Tua casa, na Tua presença. E em nome do Senhor Jesus, na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo medo. Na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, nós repreendemos toda dor, todo cansaço, todo sofrimento, toda apatia espiritual, física, em nome do Senhor Jesus. Seja liberta, seja liberto, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus. Senhor, envia miríades aqui, Pai, envia miríades, milhares de anjos aqui, como está escrito em Hebreus 1:14. Por acaso não são eles seres espirituais, enviados da parte de Deus, para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação? Senhor, como está escrito, nós cremos, e cremos, nós Te pedimos, envia eles para trabalhar aqui nessa noite, com espadas de fogo desembainhadas, quebrando cadeias, quebrando os laços do diabo, os laços do passarinheiro, no nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos e profetizamos a restauração de famílias. Pai, hoje é domingo, culto da família, a família que Te adora, a família que Te enaltece. Pai, restaura a família, restaura a unidade na família, restaura o amor na família, restaura a compreensão na família, em nome do Senhor Jesus. Pai, repreenda todo espírito de prostituição que leva ao adultério, repreenda todo espírito maligno, diabólico, que tem gerado a contenda, gerado as brigas, gerando brigas, que eles sejam repreendidos na autoridade, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Pai, repreenda, Pai, toda palavra lançada contra essa família, toda palavra maldita lançada contra essa família, seja repreendido, no nome do Senhor Jesus. Nós declaramos a libertação, seja liberta, seja liberto, em nome do Senhor Jesus. Vem, meu Deus, com o Teu poder, com a Tua graça, sobre esta vida, toma-os por inteiro, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Senhor, toda raiz de iniquidade seja quebrada. O salmista Davi: fui gerado em raiz de iniquidade, fui encharcado com ensopo de pecado. Senhor, toda raiz de iniquidade, ele não tem que ser como seus antepassados foram. Ele não tem que ser um adúltero, uma adúltera, um viciado, uma viciada como os antepassados foram. Em nome do Senhor Jesus. Não tem que ser uma pessoa que não tem alegria no coração como seus antepassados foram. Em nome de Jesus, essa raiz de iniquidade seja quebrada, seja destruída. Eita Deus. Tem uma pessoa aqui, entrou pensando em cometer o suicídio, para saber que você é essa pessoa. Na sua descendência já houve suicídio, dentro da sua própria família, sua parentela, e uma linhagem de espírito de morte agindo. E tu pensaste em fazer a mesma coisa nesses dias, e você ia virar mais uma estatística de uma pessoa que cometeu o suicídio, tirando a própria vida. Mas Deus trabalhou em teu favor e lhe trouxe aqui nessa noite para quebrar essa maldição, para repreender esse espírito da morte que tem perturbado a tua mente, que tem perturbado o teu coração, que tem perturbado a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor. Você está no meio dessa multidão, sentindo o teu coração, ter coragem, vem até aqui, por favor. Tem um óleo que eu quero ungir essa pessoa.
Em nome de Jesus. Você pensou isso, mas não vai fazer. Deus lhe trouxe aqui em nome de Jesus. Todo laço, todo espírito de morte nós repreendemos. Todo espírito satânico, diabólico que gera depressão, a angústia da alma, a angústia do espírito, no nome do Senhor Jesus, saia, em nome de Jesus. Deus falou com você, vem até aqui à frente, aqui filho, aqui à frente, por favor. Deus falou com você, vem até aqui comigo, por favor, aqui. Em nome do Senhor Jesus, começa a orar pela tua casa, começa a liberar palavras de vida. Vai, igreja, o Senhor habita em você, creia, Deus está em você. Você tem a esperança da glória, você tem o Espírito Santo na tua vida. Você não precisa da fé do pastor, você tem fé. Você não precisa saber se eu creio, você crê. Começa a declarar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a liberar palavras sobre a tua vida. Ore, abra a boca, começa a declarar. Em nome de Jesus, Senhor, fala, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu entrego a minha família em tuas mãos. Eu entrego a minha casa em tuas mãos. Eu entrego todos os meus planos em tuas mãos, para que se cumpra os teus planos na minha vida. Em nome de Jesus, começa a orar. Ore pela tua casa, ore pelo teu casamento. Começa a declarar bênção sobre o teu casamento. Começa a orar pela vida dos teus filhos. Ore pela vida dos teus pais. Isso em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Começa a declarar, começa a orar. Vai, igreja, ore e clame. Você aqui, lá atrás, em todos os lugares dessa igreja, começa a declarar no nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus todo o mal, toda angústia, toda dor, tudo aquilo, sonha dessa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma essa igreja em tuas mãos, Senhor. Toma a escolinha das crianças em tuas mãos. Toma a vida dos obreiros dessa igreja em tuas mãos. Toma o corpo de levitas da tua casa em tuas mãos. Toma todo o rebanho em tuas mãos. Pai, abençoa os nossos vizinhos. Abençoa, meu Deus, essa cidade Fortaleza. Toma o Brasil em tuas mãos. Repreenda todo o mal, todo espírito de morte. Em nome de Jesus seja repreendido. Todo espírito da idolatria, todo espírito de prostituição seja repreendido em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito maligno, diabólico, que induz o homem a fazer o mal, a corromper, a se corromper, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue orando em espírito. Você que veio aqui nessa noite, aqui na frente, se reconciliando com o Senhor, entregando a sua vida para Jesus. Se tem aqui, levanta a mão assim, por favor, amém. Amém. Se tem pessoas, amém. Tem lá atrás também, tem vidas lá atrás, amém. Enquanto os outros vão voltar, e você que entrega a sua vida para Jesus, reconcilia. Vem aqui comigo, filho, por favor. Misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. Vem aqui, você que hoje entrega a sua vida para Jesus, você que hoje se reconcilia com Jesus. Vem aqui, por favor, onde você está, onde você estiver, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Pai, abençoa a vida do teu filho, abençoa, Pai, abençoa a vida dos teus filhos, Pai. Justiça, em nome de Jesus. Onde tem vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A tua igreja te adora, Pai. Faça oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Me perdoa, Jesus, porque nessa noite, Jesus, a minha vida eu entrego em tuas mãos. Eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador da minha vida. Eu me entrego para ti. Faz de mim a tua vontade, Pai. Deixa eu orar por vocês. Estenda as mãos, igreja. Vamos abençoar nossos irmãos e irmãs. Senhor Deus e Pai, abençoa a vida da tua filha, dos teus filhos, das tuas filhas, das tuas filhas. Abençoa, Senhor, o lar, abençoa a casa.
abençoa a entrada e a saída, acampa os teus anjos ao redor de todos eles, de todas elas. Não deixes que nada de mal, nada de ruim venha acontecer com ninguém. Nós declaramos e profetizamos toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, amém. Eu queria convidar, filhos, todos vocês, por favor, vem aqui comigo, por favor. Oh, aleluia, aplaudir a Jesus. Oh, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe, João. Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Oh, glória a Deus. Quantos têm pegado a palavra de Deus para você? Tá? Jorge, vamos fazer um kit de DVD com essas últimas 4 mensagens, tá? Vamos fazer e vamos colocar para vender o preço do custo praticamente. Para quem não ouviu todas as mensagens e quiserem, a gente vai fazer um kit com 4 mensagens desses últimos 4 domingos, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos semear na casa de Deus? Vamos, irmãos? Abramos a nossa Bíblia em 2